Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Cheguei, professor Rafael Manarino aqui de língua portuguesa. Muito feliz iniciando esse novo momento aqui do canal 2025. Vamos arrebentar nossa preparação em português para você alcançar a sua preparação, para você alcançar a sua aprovação com a preparação que você deseja. Beleza, galera? Sou o professor Rafael. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. E como é de costume, você sabe, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar com a galera, para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas, beleza? Então, muito obrigado pela sua presença. Espero poder agregar em alguma coisa no conteúdo para vocês. Show de bola? O que eu trouxe hoje no canal? Hoje eu trouxe uma diferença muito significativa que a galera confunde muito entre morfologia e sintaxe. Morfologia e sintaxe são duas frentes da língua portuguesa que são estudadas conforme você precisa fazer um concurso e cai português. Beleza. E aí, quando você tem essa diferença bem estruturada na sua mente, as questões, até coloquei algumas questõezinhas aqui, elas acabam não te pegando em determinadas pegadinhas que elas sempre tentam fazer ali. Então, hoje eu vou mostrar uma diferença entre a morfologia e a sintaxe, que são duas frentes, são duas áreas da língua portuguesa, né? Nós temos outras, mas essas eu escolhi aqui para trabalhar algumas características que eu acho que são importantes. Beleza? Então, vamos lá. Deixei aqui meu Instagram também no slide. Se você quiser acompanhar meu trabalho também no Instagram, tirar alguma dúvida, o que é que eu puder te ajudar, é só me seguir também no Instagram. Belezinha? Show de bola. Em se tratando de morfologia, galera, quando a gente trabalha a morfologia, vou colocar aqui para você. A morfologia, ela trabalha a divisão das palavras da língua portuguesa em classes, que no caso nós chamamos de classes gramaticais. Fechado? Essas classes gramaticais, ao todo, são 10. São 10 classes gramaticais na nossa língua portuguesa. E nós vamos dividir essas classes em dois grupos, tá? Eu preciso que você saiba. Classe das palavras são variáveis, ok? Essas palavras são variáveis. Cai muito em prova palavras que sofrem flexão, tá? E aqui, o que significa flexão? Flexão significa alguma alteração, alguma mudança, seja para o feminino, para o plural, ok? Então, flexão é uma mudança. Essas palavras são variáveis, são 6. Essas classes variáveis são 6. Fechado? Quem são essas classes variáveis? Essas classes variáveis são artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo. Beleza. E eu tenho a classe das palavras chamada de invariável. As palavras que são invariáveis dentro dessa classe, dentro dessa classificação, ok? São palavras que não sofrem flexão. E ao todo, nós temos 4 palavras que são invariáveis. Perfeito? Quando a gente trabalha essas 4, nós temos preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Beleza? Então aqui, galera, em se tratando de morfologia, em se tratando de classe gramatical, você precisa responder a partir dessas classificações que eu estou colocando aqui. A partir do momento que a banca pediu morfologicamente ou a classe gramatical de uma palavra, você tem de responder que essa palavra é substantivo, que ela é adjetivo, que ela é numeral, que ela é um advérbio. Fechado? Então, a morfologia, ela divide em classes as palavras, e essas classes são essas 10 aqui, 6 variáveis e 4 invariáveis. Ok? Show de bola. Além de você trabalhar a morfologia,
também existe a sintaxe, ok? A sintaxe, ela vai estudar os termos da oração, principalmente, ok? Termos da oração. São termos essenciais, termos integrantes ou termos acessórios. Quando você trabalha esses termos dentro de uma oração, esses termos, eles desempenham o que a gente chama de uma função sintática, ok? É uma função sintática. Função sintática e classe gramatical, função sintática e classe gramatical são coisas diferentes, são análises diferentes, que uma palavra dentro da frase pode desempenhar tanto uma classe gramatical, mas ela também pode desempenhar uma função sintática. Nem todas as classes possuem uma função sintática, mas a sua maioria, nós temos palavras que desempenham classe gramatical e função sintática. Vou botar uma frase aqui e a gente vai analisar isso com calma, tá bom? Quando a gente trabalha aqui, repare essa frase que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Os meus dois amigos consideraram a prova fácil hoje. Meus dois amigos consideraram a prova fácil hoje, beleza? O que eu vou mostrar para você? Com a minha caneta preta, eu vou fazer uma análise morfológica para você, de acordo com a morfologia. Ok? Ok, Rafa. Com a minha caneta azul, eu vou fazer uma análise de acordo com a sintaxe. Fechado? Esse os aqui, na morfologia, por estar fazendo referência a um substantivo, esse os aqui é um artigo. Esse meus aqui, que dá a posse substantivo a alguém, é um pronome. Se você quiser especificar, ele é um pronome possessivo. 2, que indica a quantidade desse substantivo, é um numeral. E amigos, que dá nome a um ser, é um substantivo. Consideraram é verbo. Esse a que acompanha a prova é artigo, novamente. Prova, que dá nome a um elemento, é substantivo. Fácil, que a característica da prova é um adjetivo. E hoje, que me indica quando eles consideraram a prova fácil, é um advérbio. Ponto. Aqui você fez uma análise morfológica. Fechado? Aqui você fez uma análise morfológica. Tá bom? Agora eu vou pegar e vou fazer uma análise sintática. Combinado? Vou fazer uma análise sintática. Então eu vou pegar minha caneta azul. Dentro da sintaxe, a primeira coisa que a gente vai observar é o verbo. Ok? Aí depois do verbo, eu vou achar o sujeito. Aí eu faço assim, ó. Quem consideraram a prova fácil? Quem consideraram a prova fácil, eu acho aqui os meus dois amigos. Quando você pergunta ao verbo na sintaxe, o verbo te devolve o que a gente chama de sujeito. Ok? Considera, quem considera, considera algo. Pediu complemento, não introduzido por preposição. Tá vendo? Esse azinho é só artigo. Objeto direto. Ok? Fácil é uma característica do objeto dada pelo sujeito. Olha a dica. Fácil é uma característica do objeto dada pelo sujeito. Quando isso ocorre, é o que a gente chama de predicativo do objeto. Ok? E o hoje, que é um advérbio, a gente não chama mais de advérbio, a gente chama de adjunto adverbial. Beleza. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, dentro desse sujeito, eu tenho uma dica para você. O substantivo é sempre núcleo onde aparece. Quando eu falo sempre, para você ter uma atençãozinha, né? Muitas vezes o sempre na língua portuguesa é um pouco complicado. Mas o substantivo é sempre núcleo daquela função nominal, principalmente um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, ok?
Então, quando a gente observa aqui, se você tem um substantivo dentro desse sujeito e ele não está preposicionado, esse substantivo é núcleo do sujeito. Ó, agora eu estou fazendo a função sintática só de amigos, porque amigos está dentro do sujeito. Mas se a banca sublinha só amigos, ele é núcleo do sujeito. Turma, artigo, pronome, numeral que fazem referência a um substantivo, tá vendo? Ó? Os amigos, meus amigos, dois amigos. Essas palavrinhas aqui, quando acompanham um substantivo, elas são chamadas de adjuntos adnominais. Adjunto adnominal. Isso aqui é adverbial, isso aqui é adnominal. Beleza? Artigo que acompanha substantivo, adjunto adnominal. Prova que ao substantivo, o substantivo tende a ser núcleo onde aparece. Como ele está aparecendo no objeto direto, ele é núcleo do objeto direto. Turma, aqui, por exemplo, no sujeito, esse substantivo ele não pode ser preposicionado, né, para ser núcleo do sujeito. Tem algumas características, obviamente, algumas exceções. Eu vou botando aqui os vídeos no canal, só você acompanhar, que eu vou soltando mais aqui, beleza? Então, em se tratando da diferença de morfologia para a sintaxe, o que a gente consegue observar? Por exemplo, o os ali. O os a gente chama de artigo ou a gente chama de adjunto adnominal? O hoje, por exemplo, a gente chama de advérbio ou a gente chama de adjunto adverbial? Aqui, se a gente pegar amigos, amigos, a gente chama de substantivo ou a gente chama de núcleo do sujeito? Turma, aqui o que eu tenho para responder para você é o seguinte: depende da pergunta da prova. Se a prova pedir para você qual a classe gramatical do os, você responde artigo, porque artigo é uma classificação com base na morfologia. Se ela pedir a função sintática do os, você responde adjunto adnominal, porque é uma classificação de base sintática. Quando que o hoje é um advérbio, turma? Quando pedir a morfologia. Quando que ele é um adjunto adverbial? Quando pedir sintaxe. Quando que amigos é substantivo? Quando pedir morfologia. Quando que ele é núcleo do sujeito? Quando pedir uma classificação com base na sintaxe. Fechou? E a partir disso, você consegue observar que o fato do hoje ser um advérbio não impede dele ser um adjunto adverbial. Vai depender da pergunta da prova. O fácil é um adjetivo ou é um predicativo do objeto? Vai depender da pergunta da prova. Então, conforme você for estudando, por exemplo, você vai aprender que o adjetivo ou ele exerce uma função de adjunto adnominal, ou ele exerce uma função de predicativo. O substantivo, por exemplo, ele exerce uma função de núcleo de sintagma nominal. Se você fala dos pronomes, dependendo dos pronomes, esses pronomes podem ser adjuntos adnominais. Esses pronomes também podem funcionar como núcleo, tá bom? E determinadas funções sintáticas. Porque nós temos muitas classificações de pronomes, né, galera? Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome possessivo, demonstrativo. Então, conforme você vai estudando os pronomes, alguns podem desempenhar a função de adjunto adnominal. Olha o que eu estou falando. Desempenhar a função de adjunto adnominal, mas ele não deixa de ser um pronome. Ok? E aí, você saber que é um pronome e qual a função que ele desempenha, isso você vai estudando, mas você tem que saber que ele ser pronome é uma classificação morfológica e ele ser adjunto adnominal é uma classificação sintática. O adjetivo é uma classificação morfológica, ele ser adjunto adnominal é uma classificação sintática. Beleza? E aí, para você não ficar só numa ideia teórica,
Eu botei aqui para você, ó, uma questãozinha para você visualizar comigo. Quando a gente trabalha aqui, ó, afinal, quem foi melhor? Pelé ou Maradona? A palavra destacada é classificada morfologicamente. Olha a pergunta, turma. Morfologicamente. E aí aqui, ó, olha a letra A, adjunto adverbial. Adjunto adverbial não é classificação morfológica. Adjunto adverbial é classificação sintática. Então a letra A você exclui. Adjunta de nominal não é classificação morfológica. Adjunto adverbial é classificação sintática. E aí você exclui. Adjetivo. Ele não é um adjetivo, que não está dando a característica. Ele não é um pronome, porque não faz a função de acompanhar ou substituir um nome. Ele é um advérbio, e aí a gente marca a letra E, porque ele quer a classificação morfológica. Beleza? É um advérbio. Mas olha o perigo na letra A de ter adjunto adverbial. Adjunto adverbial e advérbio são nomenclaturas que você tem de entender que são baseadas em perguntas diferentes. Se a banca quer a função sintática, aí você marca adjunto adverbial. Mas como ela pediu morfológica, você marca advérbio. Beleza? E aí você não perde mais esse tipo de questão. Tá? Aqui tem uma frasezinha. As palavras sublinhadas são respectivamente. Quando você olha para as alternativas, repare aqui, ó. Sujeito, à esquerda, né? Sujeito, objeto direto, artigo, complemento nominal. Sujeito é classificação sintática. Objeto direto é classificação sintática. Complemento nominal é classificação sintática. Substantivo, morfológica. Substantivo, morfológica. Adjetivo, morfológica. E aí, no caso aqui, artigo também é morfológica, sim. E adjetivo também é morfológico. Beleza, galera? Se você observar, esse não a recriminou, esse azinho aqui, ó, que funciona como objeto direto desse verbo aqui, ó, recriminar, calma que eu vou ter canal sobre isso aqui, vou ter vídeo sobre isso aqui no canal, tá, galera? Esse azinho aqui é o que a gente chama de pronome oblíquo átono. Ser um pronome oblíquo átono é uma classificação morfológica. E esse pronome oblíquo átono A, ele desempenha principalmente função de objeto direto. Tá vendo? Morfologia e objeto direto é sintaxe. Fechou? Então eu procuro aqui pronome. Tá vendo? Ó? Não tem pronome. Ou seja, não tem uma classificação de base morfológica, mas tem uma classificação de base sintática. Olha o objeto direto aqui. Perfeito? Juventude. Juventude está sendo caracterizado por antiga. Então, se está sendo caracterizado por antiga, juventude é substantivo. Beleza? Como aqui à direita só tem classificação morfológica, eu não tenho que ver se ele é predicativo, se ele é objeto direto, se ele é adjunta de nominal. Eu só tenho que saber que ele é substantivo. Então, objeto direto e substantivo na letra B. Tá vendo? Esse é o tipo de questão que faz você observar esse seu conhecimento da diferença entre morfologia e sintaxe. Se você tem uma base muito boa de morfologia, por isso eu sempre aconselho meus alunos a construírem uma base sólida na morfologia e depois passarem um pouquinho para a sintaxe, você consegue matar essa questão tranquilamente, porque você não fica pensando em morfologia quando ele quer sintaxe, ou você não fica pensando em sintaxe quando ele quer morfologia. Perfeito? E aqui, ó, no texto, a palavra pescador exerce a função, aqui, ó, exerce a função de. Tecnicamente, quando ele observa a função, ele está pedindo sintaxe. Tanto que, ó, sujeito, aposto, vocativo e complemento verbal são classificações de acordo com a sintaxe. Pescador, turma, pescador, aqui, ó, é com quem eu falo. É com quem eu falo. Com quem eu falo na sintaxe, você vai ter o papel de vocativo na letra C, ok? Mas você entender, por exemplo, pescador como um substantivo, que é a pessoa, tá? Você vai ter uma classificação mais morfológica. Mas aqui, se você entendeu a diferença entre morfologia e sintaxe, a coisa vai fluir muito mais tranquilamente, beleza? Um videozinho não tão longo para eu tentar mostrar para vocês que existe essa diferença e conforme os vídeos forem saindo, você já sabe se localizar na morfologia ou você sabe se localizar na sintaxe. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Tamo junto
e até a próxima.